Graça e paz, amados. Hoje eu quero trazer para vocês um pouco sobre o livro de minha autoria, cujo título é Não Sou Como os Demais, o Pecado da Soberba. Sobre esta obra, nessa obra buscou o autor trabalhar de forma sucinta a realidade do pecado, seus efeitos sobre a humanidade, com ênfase no primeiro pecado, a soberba, e como este tem afetado grandemente muitos cristãos, colocando em risco a perdição de uma congregação. No exemplo bíblico é ressaltado tanto na esfera política quanto na esfera espiritual. O autor aborda o problema de forma que todos possam compreender que a única solução está na obra de Cristo no Calvário e seus efeitos aplicados ao pecador arrependido, gerando nesse a consciência de seu estado antes e durante a conversão, que engloba o novo nascimento, a santidade e, por fim, a glorificação. Introdução, página 7. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O que é o pecado? No esforço ou interesse em responder a essa pergunta de forma sincera, é possível que respostas variadas sejam dadas. Para alguns, o pecado não passa de um conceito criado pelas religiões para escravizar os homens e submetê-los ao domínio cruel e fanático para a satisfação de uma casta na sociedade. Para outros, é possível responderem que o pecado é a ignorância. Sendo assim, o único caminho de vencê-lo é o conhecimento, e isso parece ter certo fundo de verdade, biblicamente falando. Abre aspas. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Fecha aspas, Mateus 22, versículo 29, versão Almeida Corrigida Fiel. No entanto, grupos que procuram responder com tal argumento não faz à luz dessas Escrituras, e sim à luz da filosofia grega, gnosticismo. Segundo Azevedo, 2013, página 17, os gnósticos são aqueles que proclamam o conhecimento, entre parênteses gnoses, como meio de salvação, graças a uma revelação especial. Salvação essa não propriamente por obras, nem muito menos pela fé no sangue de um Redentor derramado na cruz. Fecha aspas. Outros diriam: o pecado não existe mais. O pecado não existe mais, porque Jesus removeu o pecado do mundo, o que não passa de uma compreensão equivocada de citações bíblicas isoladas. Alguns chegam a dividir os pecados em categorias tais como pecados capitais, são elas a avareza, a gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba, e pecados veniais, os mais leves. Há aqueles que diz ser pecado o que não é pecado, e outros que chamam de luz o que pertence às trevas. Abre aspas. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Isaías 5, 20 e 21, revista Almeida e Corrigida. Fato é que o pecado existe desde que o mundo passou a existir, e não apenas como um conceito desprovido de realidade. O pecado pode ser considerado abstrato, mas seu efeito pode ser percebido no mundo concreto, físico. Tudo de ruim que pode ser percebido, tanto no campo espiritual quanto no físico, são resultados do pecado.
É assim que a Bíblia o apresenta. Conhecer biblicamente o que é pecado, seus males e a solução é a proposta dessa obra. Em uma publicação no País Brasil, me deparei com uma reflexão cujo tema é A Culpa, o Instrumento de Controle das Religiões, de Martin Caparrós. Martin Caparrós traz à luz uma forma de pensar que vem ganhando terreno nos últimos dias e de que as instituições são as verdadeiras culpadas de todos os males existentes. Há um crescente movimento em combate ao sistema religioso. Alguns chegam realmente a pensar, como Martin expôs, abre aspas, a culpa foi inventada para que fosse sua, de uma forma ou de outra, sua, e que você batesse no peito e grite minha culpa, minha máxima culpa e todas essas asneiras, fecha aspas. Se a culpa é uma invenção do sistema religioso, então o caminho para acabar com o sentimento de culpa seria atacar e destruir o sistema na totalidade. Assim pensam alguns em nossa geração. Abre aspas, com o fim da cultura religiosa, aprendemos a pensar que os erros não são nossos e que são dos grupos, das sociedades ou das estruturas. O inferno são os outros, fecha aspas. Citação de Martin Caparrós. Martin consegue trazer à tona um pensamento que norteia os movimentos contra os sistemas. Jogar na conta dos sistemas toda a culpa pelos males que nos afetam. Esse caminho não é novo, já foi usado pelo primeiro homem, Adão, abre aspas, e disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 3. Almeida Revista Corrigida. Não funcionou para Adão e não funcionará para nenhum outro. Cristãos, sem perceberem o que está por detrás de tal pensamento, embarcam numa espécie de canoa furada. A menos que acordem a tempo, sucumbirão naquilo que a Bíblia define como o naufrágio da fé. Abre aspas. Timóteo, meu filho, dirijo esta orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Fecha aspas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 ao 19. O pecado segundo a Bíblia. A etimologia da palavra pecado no hebraico é hatá, com o significado de errar o alvo, e no grego amartia, que também tem o mesmo significado. Sendo assim, o pecado iniciou-se quando alguém resolveu errar o alvo estabelecido por Deus. Sua origem aconteceu fora deste mundo, com a rebelião de um anjo, entre parênteses, Satanás. A Bíblia não entra em detalhes sobre a queda de Satanás, no entanto, alguns textos apontam para uma queda influenciada pelo sentimento de soberba. Isaías 14, versículo 13 ao 14, Ezequiel 28, versículo 17 e 1 Timóteo 3, 6. Não obstante os textos de Isaías e Ezequiel não haver um consenso entre os teólogos se há referência à queda de Satanás, ainda assim, o texto de Paulo em sua carta a Timóteo afirma isso. Abre aspas, o bispo não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Fecha aspas, 1 Timóteo 3, versículo 6, versão NVI. O emprego da primeira pessoa no singular, por exemplo, eu subirei, exaltarei o meu trono, me assentarei, Isaías
Isaías 14, 13 a 14. Refletiria um nível de ostentação indicativo de insanidade, caso fosse proferido por um mero ser humano. Mesmo em se tratando de um dos monarcas pagãos babilônicos, que a si mesmos divinizavam, e qual rei de Tiro poderia ser descrito como cheio de sabedoria e formosura, perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. Fecha aspas, Ezequiel 28, 12, 15. Aqui eu estou fazendo a citação de Douglas Bouckman, A Origem e Queda de Satanás. Mesmo que os textos não falem diretamente sobre a queda do diabo, o que está por detrás de tal sentimento experimentados pelos reis é a influência do inimigo do homem, Satanás. Abre aspas. Soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É arrogância, altivez, autoconfiança exagerada. Igor Alves. Aqui é uma, fecha aspas, citação de Igor Alves. O que é soberba? Assim como o primeiro pecado foi a soberba, esse também foi o primeiro pecado a ser praticado pelo homem. A Bíblia diz que Satanás tentou a Eva para que ela errasse o alvo, desobedecendo a ordem divina. Ao dizer que, ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus, sabendo o bem e o mal, o sentimento de soberba dominou o casal e eles pecaram. Que tragédia! A coroa da criação de Deus caiu. Desde então, toda a humanidade se arrasta em uma espécie de lama, e a única forma de se ver livre dessa sujeira é se purificando no sangue de Cristo. Algo importante deve ser dito sobre o primeiro pecado. Deve ser recusada a heresia que afirma que o primeiro pecado tem ligação sexual. O primeiro pecado foi a soberba de querer ser igual a Deus. Ser igual a Deus é não querer se submeter a ninguém, não admitir que exista alguém que sabe mais que ele, não ter que obedecer, autossuficiência. Todos pecaram. Muitos têm dificuldade em aceitar a ideia de que o pecado de Adão tenha afetado toda a humanidade. No entanto, a Bíblia afirma que todos pecaram. Abre aspas. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fecha aspas, Romanos capítulo 3, versículo 3. Todos, nesse contexto, são todos mesmo. Isso inclui até mesmo a bem-aventurada Maria, em louvor reconhece a sua fragilidade e necessidade de um Salvador. Abre aspas. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Fecha aspas, Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 49, revista e corrigida. O único ser humano que não pecou foi Cristo, o Verbo, o Deus que se fez carne para redimir sua criatura. Abre aspas. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Fecha aspas, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, versão NVT. Como é que eu vivo tão distante de Adão? Posso ser afetado pelo pecado deste? Já me deparei com esse questionamento por parte de um amigo, mas é a dúvida de muitos. É preciso entender que não se trata de qualquer homem, e sim do primeiro homem, de quem descende toda a humanidade, ou seja, toda a humanidade é criada em Adão. O interessante é que aqueles que rejeitam tal doutrina por considerarem injusta, recusam também a oferta graciosa de salvação em Cristo, o homem justo e perfeito que veio assumir a nossa condenação para livrar-nos.
A soberba parece dominar seus corações, uma vez que recusam a ideia de não ser merecedor de tal salvação. A graça humilha o homem, logo se explica por que corações soberbos a recusam. Abre aspas, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Fecha aspas. Efésios 2, versículo 8 ao 9, versão Almeida, revista atualizada. Não há lugar para que o homem se ache merecedor no Evangelho da Graça. Isso é um problema sério para o coração soberbo. Cristo é a manifestação do amor de Deus para com a sua criação. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 16 a 19. Ó coração soberbo, por que não se humilha logo debaixo desse amor, a fim de que a seu tempo Deus te exalte? Não procurem por atalhos, pois todos que aparecer não levará o destino que chega àquele que crê em Cristo. Abre aspas, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Fecha aspas, João 14, versículo 6, Almeida, revista atualizada. Todo homem é convidado a olhar pela fé para aquela cruz ensanguentada de Cristo. Nela foi sacrificado o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, o justo sendo punido em lugar dos pecadores, e tudo por amor. Será que esse amor não é suficiente para atrair a Cristo? Cristo não precisava passar por aquilo que passou, mas fez por amor ao pobre pecador. Naquela cruz, Deus se humilhou como um homem para salvar o pobre pecador. Contudo, muitos corações envoltos em sua soberba recusam a oferta da graça, uma vez que a tal não os confere méritos. Abre aspas, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos capítulo 5, versículo 17 ao versículo 18. Embora o convite da graça seja para todos os homens, nem todos são alcançados. Isso porque ao homem é concedido o direito de escolher, aceitar ou não a graça que lhe é oferecida. O texto acima declara que, com a manifestação de Cristo, a graça veio a todos os homens para a justificação que dá a vida. Se não houvesse a possibilidade do homem rejeitar tal oferta, teríamos aqui uma defesa do universalismo. Contudo, o texto bíblico fala de pessoas que, uma vez iluminadas, se perderam em meio à apostasia, e outros assemelhantes da semente que caiu em terra dura, diante a soberba de seu coração, fecham a porta para a graça. Hernandes Dias Lopes faz uma citação, abre aspas, a soberba procede de uma avaliação falsa a respeito de nós mesmos. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade a faz cair na desgraça. A soberba transformou um anjo de luz em demônio. Por causa da soberba, Deus expulsou Lúcifer
do céu. Deus resiste ao soberbo. Ele declara guerra aos orgulhosos e humilha os altivos de coração. O reino de Deus pertence aos humildes de espírito e não aos orgulhosos de coração. Fecha aspas, Hernandes Dias Lopes. Aqueles que se acham superiores a todos os outros têm um olhar altivo, por certo, não está fazendo uma avaliação sincera de si. Infelizmente, são muitos que assim procedem. Abre aspas, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda, fecha aspas. Como foi dito sobre a origem da queda de Satanás e a queda de Adão e Eva, a soberba precedeu a ruína. Bastou a soberba dominar seus corações para que a queda ocorresse, e não é diferente do que continua ocorrendo no campo da fé. A Bíblia está cheia de exemplos para que homens possam aprender com os erros de outros para evitá-los. Jeremias diz assim: temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba e do seu espírito de superioridade. Jeremias 48, 29. A orgulhosa Moabe não escaparia do juízo divino. Chegaria o momento em que se cumpriria a profecia. Acabou com a glória de Moabe. Jeremias 48, versículo 2. Ela foi julgada por causa da sua autoconfiança e de sua idolatria. Jeremias 48, 7. A Moabe é uma representação perfeita de um mundo que insiste em caminhar sem Deus. A prepotência de homens que pensam que podem criar suas leis baseadas nos desejos de seus corações corrompidos e não tendo como parâmetro o padrão da moralidade divina. Caminha, sem dúvida, para o julgamento final. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e 9, encontramos: veio o quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol, e foi concedido poder sobre o sol para queimar a humanidade com fogo. As pessoas foram queimadas pelo forte calor e colocando a culpa em Deus. Blasfemaram contra o seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se dos seus pecados para poderem render a glória a Ele. Apocalipse 16, 8, 9. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que o que é apanhado em suas tramas. Salmos 10, 8. Não são poucos que sofrem debaixo da perseguição, da exploração daqueles movidos pela arrogância. Eles estão por toda parte. Talvez você conheça alguém assim, ou quem sabe até já experimentou a terrível sensação de ser oprimido pelo soberbo. Entretanto, o Senhor Jesus afirmou que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, versículo de número 12. Aqui eu paro esse pequeno vídeo, depois farei mais um vídeo tratando sobre este assunto.